Muito bem, preparando para o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, fazendo mais uma questão, anotando mais alguma coisa que pode ser útil para a sua vida da língua portuguesa. Vamos começando com uma questão do ano de 2022, que diz o seguinte. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas, é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove. A palavra triste chora. A palavra sono dorme. A palavra tempo passa. A palavra fogo queima. A palavra faca corta. A palavra carro corre. A palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Legal esse texto aí que falou, deu uma definição do que é palavra. Esse é um texto metalinguístico. É um texto em que a palavra explica o que é a palavra. Todas as vezes que um código faz um comentário a respeito de si mesmo, nós temos essa função da linguagem chamada função metalinguística. Então, toda palavra que fala de palavra, toda poesia que fala de poesia, todo narrador que fala do ato de narrar, toda obra que fala da própria obra tem essa postura de metalinguagem. E aí, o Enem perguntou o seguinte, vejam só. Esse texto, que simula um verbete para a palavra, constitui-se como um poema. Por quê? Porque ele tematiza o fazer poético, como os poetas classificam as palavras pela alma? Ou ela é um poema porque utiliza o recurso expressivo da metáfora, como as palavras têm corpo e alma? Ou será que esse é um poema porque valoriza a gramática da língua, como em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção? Ou será que é porque estabelece comparações, como as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas? Ou porque ele apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como a gramática classificam as palavras? Qual dessas 5 coisas você marcaria que seria o motivo de justificar que esse verbete seria considerado como um poema? Pode dar uma pausa, voltar ao texto, ler o texto e veja o que é que você marca para depois você ouvir aqui comigo. Muito bem, eu sempre peço que você pause e você deve cumprir esse papel, porque se você só ouvir o que eu tenho a dizer, não vai representar muita coisa não. Vamos lá então. Segundo a letra A, o texto é um poema porque ele tematiza o fazer poético. Não necessariamente. Eu posso ter um poema que fale de amor. Eu posso ter um poema que fale sobre a infância. Eu posso ter um poema que fale sobre a minha terra natal. Não é porque um texto fala a respeito de palavra, não é porque um texto fala a respeito de poesia, que ele é um poema. Na verdade, essa letra A seria uma boa resposta caso eu perguntasse, né? Esse texto pode ser enquadrado na função metalinguística, por quê? Porque ele tematiza o fazer poético. Mas ele não é poema só porque tematiza o fazer poético. Eu posso escrever um estudo, uma tese de mestrado, de doutorado, falando sobre fazer poético, isso não é um poema. Então não é a letra A. Na letra B, vejam só, a pessoa disse que utiliza o recurso expressivo da metáfora. Vocês estão vendo que está em verdinho? Essa é a resposta. Porque, na verdade, um texto, para ser uma poesia, ele tem que usar a palavra não no sentido corriqueiro que eu utilizo, que você utiliza e que todos utilizam. O poeta, ele faz uma leitura de mundo de acordo com a sua visão, com a sua sensibilidade, com a sua alma. E muitas vezes uma coisa é muito mais do que aquela palavrinha representa. Então, a metáfora, que é a simbologia,
a metáfora, que é a construção alegórica, isso é que faz um texto ser um texto poético. Um texto poético ele é baseado numa forma de linguagem que é pertinente a cada um, e não que é o senso comum. Espero que você tenha acertado marcando a letra B. Professor, por que não é a letra C? Olha aí. A letra C dizia que ele é um poema porque ele valoriza a gramática da língua. Não. Gramática é uma coisa árida. Gramática é uma coisa racional. Gramática é uma coisa compartimentada. Ela não é livre, ela não é criativa, ela não é alma, ela é razão. E a poesia não pode ser razão. A poesia tem que ser sentimento, tem que ser peculiaridade. Então, por isso, não é a letra C. Professor, e a letra D? Vejam só. A letra D diz que ela estabelece comparações. Essa é a melhorzinha em segundo lugar. Só que quando eu falo que as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas, tá bom, eu estou fazendo um paralelo entre o que são as palavras e o que são as pessoas. Mas não é uma comparação no sentido pleno da palavra. Comparação seria se eu dissesse, as palavras são como as pessoas. Aí a palavra como marcaria essa comparação. Um texto não é poético porque ele é comparativo. Eu posso fazer um raciocínio de silogismo, eu posso fazer um raciocínio, né, de estabelecer paralelos racionais, e isso não ser poesia. E, finalmente, professor, por que não é a letra E? Olha só, a letra E afirma que ela apresenta informações acerca do conceito de palavras. A letra A e a letra E basicamente justificariam por que ia ser um texto metalinguístico. A letra A, porque tematiza o fazer poético, e a letra E, porque fala sobre o conceito de palavra, conceito definido por outras palavras. Então, A e E justificariam a adequação desse texto ao gênero não, à função da linguagem metalinguística. Tá? Então, a resposta é a letra B de bola. E aí, eu tenho trazido para vocês, aí na tela, fragmentos do trecho, como esse aí, a palavra nuvem chora, chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta e a palavra carro corre. A palavra diz. E aí eu destaquei nesse trecho, né, alguma coisa para eu comentar com vocês algo. Se eu fosse olhar o registro do que foi feito aí, eu deveria fazer uma observação de que o autor do texto, tá bom, é uma poesia. A poesia, a pessoa tem a liberdade de pontuar e de fugir do preceito gramatical ou linguístico. Mas observe a última frase. Olha aí. A palavra palavra diz. Você está vendo que essa palavra, segunda palavra, palavra, está entre aspas? Isso deveria acontecer com nuvem também. A palavra nuvem, nuvem entre aspas. Isso deveria acontecer com triste. A palavra triste, entre aspas. Isso deveria acontecer com sono. A palavra sono, entre aspas. Isso deveria acontecer com tempo. A palavra tempo passa. Isso deveria acontecer com fogo. A palavra fogo queima. Isso deveria acontecer com faca. A palavra faca corta. Isso deveria aparecer com carro. A palavra carro corre. Porque, na verdade, é o seguinte, nós temos N palavras. Como nós temos N definições. Como nós temos N estilos de época. Como nós temos N coisas que são particularizadas. E aí, quando a gente fala do uso de aspas, você que vai fazer uma redação, eu acho que você tem que pegar o recurso das aspas e eu vou colocar aqui, ó, apreciar com moderação. Significa dizer o seguinte, não fica achando que é legal você usar aspas no seu texto, porque não é. Aliás, eu até colocaria isso aqui entre aspas, ó. Porque esse apreciar com moderação, ou melhor, eu faria isso aqui, ó, porque eu estou transcrevendo um pensamento que é do senso comum. Aprecie com moderação. Então, quando eu importo para o meu texto coisas de outro texto, isto é, quando eu faço uma intertextualidade, eu estou obrigado a mostrar que eu não estou me apropriando indevidamente. Se eu estou digitando, eu digito em itálico.
Se eu estou escrevendo manuscrito, eu faço a citação entre aspas. Agora, existe as aspas, né, no uso que a gente chama de destaque metalinguístico. Tá? O que seria o uso de destaque metalinguístico? Seria quando eu vou escrever alguma coisa, e ao escrever alguma coisa, eu dou um reforço. Por exemplo, eu falo assim, o conceito de cidadania vem mudando ao longo da história. Então, quando eu falo que o conceito de cidadania vem mudando ao longo da história, eu tenho aqui a palavra conceito, que é uma palavra ampla. Por quê? Existem vários conceitos. Tem conceito de cidadania, tem conceito de afetividade, tem conceito de sexualidade, tem conceito de política. Então, se eu quero destacar, o destaque vem entre aspas. Então, esse é um uso de aspas que você pode fazer sem moderação no seu texto. É uma das vantagens, porque não é muito legal numa redação de prova, seja ela de Enem, seja ela de concurso, que você fique fazendo citação direta. Sabe, dizendo, segundo Freud, e transcreve a fala do Freud. De acordo com a visão de Rousseau, e transcreve. Até porque você não sabe qual vai ser o tema, você não tem Google para você consultar, e você não sabe se aquela citação que você colocou entre aspas era de fato do jeito que você colocou. Então não é legal você ficar fazendo esse tipo de situação. Mas aqui sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, o estilo de época conhecido como realismo, o estilo de época conhecido como realismo, enfocou a anatomia do caráter. Então, quando você faz uma frase como essa, o estilo de época conhecido como realismo, ele enfocou a anatomia do caráter. Olha só, estilo de época é uma forma ampla, tem mais de um. Realismo é um estilo de época específico, entre aspas. Então, acho que você já entendeu. Então, voltando ao texto, se são várias palavras, nuvem é uma específica, triste é uma específica, sono é uma específica, tempo é uma específica, fogo é uma específica, faca é uma específica, carro é uma específica. A única vez que eles usaram corretamente as aspas foi na palavra palavra. Corretamente, que eu falo assim, de acordo com o que manda o figurino. Guarda essa dica para a sua redação. Isso é uma coisa interessante para você saber. E nós nos vemos a qualquer momento com outra aula de linguagens. Até lá.